O texto de Mateus 6, do 25 ao 34, a continuação do Sermão do Monte, tem por título Ansiosa Solicitude pela Vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto é muito bonito e ele fala da ansiosa solicitude da vida, a forma ansiosa que muitas vezes nós vivemos e buscamos e estamos preocupados com as coisas de amanhã, com a comida de amanhã, com o salário de amanhã, onde eu vou morar, o que eu vou comprar para vestir, o que eu vou comer, enfim, quais são as necessidades que eu vou ter e a ansiosidade de estar em cima disso. E esse texto é muito usado isoladamente até para falar sobre esse aspecto. Mas o nosso comentarista nos fez uma advertência, para quem costuma estudar a Bíblia, uma advertência até óbvia, mas que a gente precisa parar e prestar atenção sobre isso. Todo texto é escrito dentro de um contexto. Todo texto da Bíblia foi escrito dentro de um determinado contexto. O que eu quero dizer? Que a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, de jeito nenhum. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por Deus, através de homens inspirados por Ele. Porém, quem escreve está escrevendo, ou quem fala está falando, para pessoas do seu tempo, que estão vivendo em um determinado ambiente, com pressões sociais, políticas e econômicas, todo um contexto, uma cultura. Então você pegar um texto da época do cativeiro do povo na Babilônia, tem um contexto ali envolvido. Quando você pega a história de Jesus, tem todo o contexto do Império Romano. Quando você pega as viagens de Paulo, por exemplo, que você vai ver que ele fez viagens missionárias, viagens não eram comuns naquela época. Era muito perigoso viajar. Tem vários salmos de romaria ali no livro de Salmos. Eu levo meus olhos para o monte de onde virá o socorro. A gente vai ter que viajar, vai ter que passar pelos montes de Israel e a gente pode ser assaltado. Mas Deus há de socorrer. Porque havia esta preocupação nos deslocamentos, você tinha que levar toda a sua riqueza, não tinha como deixar riquezas em casa, dinheiro no banco, ouro depositado, ou você deixava com alguém cuidando, ou teria que levar o suficiente para toda aquela viagem. Não tinha cartão no banco, nem nada disso. Então, veja que todo o texto é escrito dentro de um determinado contexto. E para a gente entender o que esse texto significa, a gente precisa entender todo esse contexto. Quem escreveu, para quem escreveu, em que momento escreveu, qual era a história que havia por trás, qual era a situação econômica, política, social, qual era a tecnologia que se tinha, qual era a trama que estava se desenrolando no meio daquele texto, porque aí a gente consegue entender em que contexto aquilo ali está sendo dito e o que quem escreveu, escreveu. Quem disse, disse.
né? Para que isso foi escrito? Fechando esse parênteses gigantesco a respeito de ouvir, de aplicar a palavra de Deus dentro do seu contexto, volto ao texto original, mas antes disso, existe uma frase para quem usa, quem ensina a Bíblia e quem aprende sobre a Bíblia, que significa, que diz que o texto fora de contexto vira pretexto. Se você abre um versículo da Bíblia e lê, você vai dar várias interpretações para aquilo. E muitas delas podem não ter nada a ver com aquele texto. Então, cuidado. Não é que está escrito na Bíblia, vale? Vale, mas você precisa entender o que está escrito na Bíblia. E para entender o que está escrito na Bíblia, você tem que entender quando, como, porquê, de quem, para quem aquilo foi escrito. É o contexto todo que vai te preencher o significado. E o nosso comentarista lembra que este texto começa com por isso, ou seja, por isso que eu falei, né, versículo 25, por isso vos digo, ou seja, por tudo isso que eu falei até agora, então é que eu vou te dizer, não seja ansioso. O que Jesus está falando até agora? Jesus veio discorrendo, falando sobre o Sermão do Monte. E desde o início nós estamos ressaltando, o nosso comentarista está ressaltando a respeito da ética do reino de Deus, a ética do cidadão do reino de Deus, a forma como ele se porta no mundo, não só a forma como ele se porta, mas a forma como ele valoriza, a forma como ele entende, a forma como ele lida com os valores, com as coisas, com as necessidades, com o seu dia a dia. E logo nos versículos anteriores, Jesus está falando da tirania das coisas materiais, né? A necessidade absurda de ter coisas, de ter tesouros no céu, riquezas, né? Ou servir a Deus ou a mamon, servir ao dinheiro, e ainda de seus olhos serem lâmpada para o seu corpo, ver as coisas de uma boa forma. Veja que ele está falando de estar submisso a Deus nas coisas que são eternas, tesouros no céu, onde a traça e a ruína não consomem, onde ladrões não roubam, coisas que são eternas ou coisas terrenas, através dessas três metáforas que eu falei, né? O tesouro, os olhos como candeia do corpo e os dois senhores. E no final, na lição passada, o objetivo foi mostrar para quem a gente tem lealdade, para qual dos dois senhores eu sirvo. Sabe por quê? Falou na lição passada e falou muito claramente que não temos capacidade, não temos habilidade para servir a dois senhores da mesma forma ou muito bem a dois senhores. Eu vou agradar a um e desagradar a outro. A pergunta é: a quem eu vou agradar e a quem eu vou desagradar? A palavra-chave é lealdade. Até mesmo porque esses dois senhores não estão do mesmo lado. Esses dois senhores estão de lados opostos. Ou eu vejo as minhas coisas, ou eu vejo as coisas de Deus. O tempo é o mesmo. Eu vou dividir meu tempo como? Claro que eu tenho que planejar, claro que eu tenho que trabalhar, claro que eu tenho que ter dinheiro para pagar minha comida, minha roupa, minha moradia. Eu tenho que ter dinheiro para essas coisas todas. Mas quanto tempo eu vou dedicar a esse senhor, a mamon, ao dinheiro, ao tesouro, à riqueza? E quanto tempo eu vou me dedicar a Deus, o Deus eterno, Deus de glória, aquele que vai me dar uma vida eterna com Ele, aonde eu estou entesourando o meu capital. Onde está o meu capital? Onde eu estou colocando o meu investimento principal? São nos tesouros, nos dinheiros, nas coisas desse mundo ou nos céus? A minha lealdade está com Deus ou com Mamon? Lembrando, na aula passada a gente ressaltou que Mamon não é o demônio, é o dinheiro. É o dinheiro, ok?
O que acontece, gente, é que muitas vezes as pressões da vida acabam por tentando dividir, ou até dividindo, ou até fazendo o nosso coração caminhar para o outro lado. Eu falei sobre prioridades na aula passada, e ele faz um comentário muito interessante. Muitas vezes a crise e as pressões revelam as escolhas do nosso coração e tendem a dividi-lo. Quando eu falo que a prioridade no papel é uma e eu executo outra, a que eu executo é a prioridade do meu coração, é para onde eu de fato me inclino para fazer, é para onde eu me deleito, é para onde eu vou correr. E a verdade é que eu preciso saber direitinho qual desses lados, para qual desses lados eu devo deixar o meu coração tender. Para Deus ou para Mamon, para as coisas eternas ou para as coisas terrenas. Para a avareza, né, a luz em trevas, a candeia do corpo como trevas, ou para a liberalidade, a candeia do corpo, os olhos como candeia do corpo realmente iluminando a minha vida. Ninguém vai conseguir ser capaz de servir a esses dois ao mesmo tempo. E é neste contexto do cabo de guerra entre estar preocupado nas coisas materiais ou estar preocupado nas coisas celestiais. Preocupar-se nas coisas celestiais, porque eu quero trabalhar para Deus, mas eu preciso de uma casa para morar, eu preciso de comida, eu preciso de roupa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí começa a aparecer uma tensão dentre essas duas coisas, um cabo de guerra. E é exatamente nesse contexto que Jesus começa a falar essa parte do Sermão do Monte. Por isso, por causa desta tensão entre as coisas materiais e as coisas espirituais, por causa dessa tensão entre os tesouros na terra e os tesouros no céu, por causa desta tensão entre Mamon na terra, dinheiro, e Deus no céu, por causa dessa tensão entre a avareza, a candeia do corpo, luz em trevas, e a candeia do corpo iluminando o corpo, a liberalidade, por esta tensão é que eu vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Este é o contexto. Jesus falou sobre alternativas, falou sobre coisas que eu devo dar foco entre as coisas celestes e as temporais, as eternas e as temporais, as celestes e as materiais, entre servir a Deus e deixar, claro, trabalhar. Não estou dizendo para deixar de trabalhar não, gente, tá? Mas servir a Deus, fazer o seu trabalho diário com foco em servindo a Deus, mesmo no seu ambiente de trabalho, servindo a Deus, servir a Deus e deixar que Deus providencie as demais coisas. Ou você vai ter foco nas coisas materiais. E aí, depois dele fazer você pensar sobre estas coisas, agora ele vem e te dá duas alternativas. Aliás, uma alternativa. Se você escolheu corretamente as coisas celestes, os tesouros no céu, servir a Deus e não agir com a avareza, por isso Jesus vai dizer: não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. Essa é a lição de número 12 da Revista Palavra e Vida, edição 80, Revista Palavra e Vida editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site lá, baixar essa revista em PDF, ela existe lá em PDF, você pode estudar conosco por aqui. Essa revista tem por tema o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte, e foi escrita pelo pastor Luciano Konzendey. Né? Essa lição de número 12 tem por tema confiança
inegociável. Lembra? Os valores do reino são inegociáveis. E dentre esses valores, já que eles são inegociáveis, a nossa confiança em Deus tem que ser inegociável. E o texto básico está em Mateus 6, do 25 ao 34. O nosso primeiro tópico suscita cuidado com o que divide convicções. Isso me traz à cabeça aquelas situações em que você tem uma determinada convicção sobre um determinado assunto, você está convicto daquilo, pé no chão, é isso, pronto e acabou, eu tenho certeza. Aí alguém vem e coloca uma pergunta ou coloca uma dúvida que te dá aquela balançada. Não, eu tenho convicção, mas eu não sei explicar. Aí começa assim, né? Eu tenho convicção, mas eu não sei explicar. E aí você tenta procurar uma explicação e às vezes não há. Tá? Qual alternativa possui a melhor ou a maior resistência ao longo do tempo? Ah, não, aquela é eterna, tá? Mas aquela eterna, né, é a alternativa de optar por servir ao Senhor Supremo. A outra alternativa é que a gente tenha liberdade para decidir a nossa vida, né? A nossa liberdade e objetividade nas atividades cotidianas. Eu faço a minha vida do jeito que eu quero. Qual é a melhor alternativa? O que tem mais resistência ao tempo? Olha, se você pedir a Deus sabedoria e discernimento para todas ou para cada uma das suas decisões, eu tenho certeza que elas vão resistir ao tempo terreno de uma forma muito melhor. Agora, se você pede a Deus sabedoria para tomar as decisões, se você serve a Deus, opta por servir a Deus, ao invés de fazer as coisas deste mundo, então, com certeza, o efeito disso será eterno. Será eterno. Jesus nos trouxe, como eu disse, ideias, nos trouxe ilustrações, nos trouxe, não parábolas, mas trouxe ilustrações mesmo, sobre o que eu devo me envolver mais, né? E aí precisa de uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão em saber, em correr atrás daquelas coisas que vão me dar um melhor retorno. Vai me dar um melhor retorno fazer as coisas que eu quero ou servir a Deus? A Bíblia diz: agrada-te o Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Opa, então segundo servir a Deus tem um bônus bem especial aí. A decisão envolve refletir sobre qual dos dois merece a minha devoção profunda. O que merece mais tempo? O que merece mais dedicação? As coisas que eu quero fazer ou as coisas de Deus? E Jesus nos dá a oportunidade primeiro de internalizar algumas ideias. A primeira delas é dos dois tesouros: o tesouro corruptível e o tesouro incorruptível. As minhas decisões vão levar a um tesouro corruptível. As decisões de servir a Deus, a decisão de servir a Deus e fazer a sua vontade, independente da minha, vai me levar a um tesouro incorruptível, eterno, duradouro. O valor comparativo dos dois senhores. Mamon é riqueza, está aqui no mundo, e quando eu morrer, vai ficar aí para alguém. Seja para um parente, para a esposa, para o filho, ou seja para o governo, porque quem não tem descendente, o governo acaba pegando os bens dessa pessoa, né? A gente precisa saber qual destes dois senhores é melhor servir. E quando a gente faz a escolha, então a gente começa a ter a convicção do que vamos fazer. E aí
Jesus então vem trazendo algumas orientações. Se, de fato, você escolheu o tesouro celeste, se você escolheu a luz de Deus, se você escolheu servir a Deus e não Mamon, então eu tenho algo para te dizer. E esse algo para te dizer começa com esse por isso. Então, se vocês vão fazer isso, por isso, não estejam ansiosos. E ele começa a dar alguns conselhos práticos para a nossa vida, né? E o conselho está em cima de uma palavra muito falada nos nossos dias, que é a ansiosidade. A ansiosidade é um transtorno, né? É uma doença, mas muitas vezes nós mesmos fazemos as coisas que gera essa ansiosidade. Nós mesmos estamos muitas vezes preocupados com coisas do amanhã que nós mesmos não temos nenhum controle. Não temos controle. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta estar ansioso, você não vai acrescentar à sua altura um côvado, né? A palavra aqui é merinate, que é traduzido por não se reparta, não se distraia. A ansiosidade faz com que a nossa atenção fique presa em algo que a gente não consegue fazer, não está no nosso alcance fazer. A gente quer muito, precisa, tem necessidade, sabe que se não tiver vai ter um problema, mas não adianta que eu não vou poder fazer nada. Já viu que a gente às vezes fica ansioso com algumas coisas que a gente sabe que precisa conquistar e conseguir, é o salário, é o dinheiro, é a casa, o valor do aluguel, enfim, mas a gente não fica ansioso pelo ar que a gente respira, por exemplo, pela gravidade. Senhor, será que a gravidade vai acabar e vai tudo voar? A gente não fica ansioso por isso e não costuma ficar ansioso pela falta de ar, a não ser quando a gente está num ambiente fechado, no elevador, né? E parou o elevador e você começa a se sentir sufocado, ou você vai entrar, sei lá, numa embarcação fechada, um submarino, né? Imagina assim, né? Vai imergir no local fechado, então você começa a ficar preocupado com o seu suprimento de ar, mas geralmente no dia a dia a gente não fica ansioso porque não tem ar para respirar. A gente não se distrai com essas coisas, porque a gente tem a sensação, a gente tem a impressão que sempre vai ter ar para respirar, que a gravidade não vai acabar e não vamos ter problema com relação a isso, mas nós ficamos ansiosos com coisas às quais a gente não pode fazer nada. E o que Jesus está dizendo é que essa ansiedade é inútil, não tem o menor efeito prático, não vai te ajudar em nada. Quando ele fala olha, qual de vós, versículo 27, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode viver 60 centímetros a mais ou menos isso que ele está falando, ou a sua altura, você pode crescer 60 centímetros a mais por estar ansioso, viver mais por estar ansioso? Não, você não pode. Isso não é possível para você. Então, não se distraia com essas coisas. Não reparta a sua atenção com essas coisas. Sabe por quê? Porque tem alguém cuidando disso para você. Se você escolheu servir a Deus, se você escolheu ser servo de Deus, Ele estará cuidando destas coisas para você. E aí a ansiedade não vai ajudar em nada. Tem uma frase que ele citou aqui, não sei de quem foi: a ansiedade é mais provável que a ansiedade encurte a vida do que prolongue. Sim, a ansiedade dá problemas de pressão, uma série de problemas de nervos, uma série de coisas, e é possível que você tenha algum mal por conta da ansiedade. E Jesus está nos ensinando que por mais que essa ansiedade sejam por necessidades, e por mais que essas necessidades não sejam vontades, sejam realmente
necessidades, né, vontade, né? Ah, porque eu estou precisando tocar o celular. Não, peraí. A princípio você quer tocar o celular. Ah, não, peraí, eu uso para gravar o canal e tá travando o vídeo. Tá, tudo bem. Aí eu preciso tocar o celular. Tem uma justificativa específica para aquilo ali. Também eu posso deixar de gravar o canal. Não vou fazer isso. Mas eu poderia deixar de gravar o canal se eu não tivesse dinheiro para comprar outro celular e continuar gravando o vídeo da forma ruim. Tá certo? Não é bem uma necessidade, é mais uma vontade, um empenho em melhorar. Mas muitas vezes a gente ouve lá que eu preciso de um sapato novo, eu preciso de uma carteira nova, eu preciso de um relógio novo. E às vezes não é preciso, é eu quero. Então a gente precisa separar o que é precisar do que é necessitar. E Jesus não está falando de coisas que você quer, ele está falando de coisas que você precisa, é comer, beber e vestir, é o básico, né? O vestimento ali, lá naquelas terras lá de Canaã, tinha lugares que faziam muito frio à noite, e se você não tivesse algo com que se aquecer, com que se vestir, poderia sim ter uma pneumonia e morrer de frio, tá? Mas veja que essas necessidades, elas não podem suplantar, não podem estar acima do nosso compromisso com o reino de Deus e a sua justiça. Nossas necessidades não estão acima do nosso compromisso com o reino de Deus, né? E Jesus fala claramente que os pagãos é que correm atrás disso. Os pagãos olham as necessidades do dia a dia. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo aos Romanos está usando o exemplo para dizer que Deus vai dar aquilo que a gente precisa. O versículo anterior é aquele conhecido: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e logo depois vem dizer que eu sei viver com poucas coisas e com muitas coisas e poucas coisas. Paulo não está falando de viver em abundância, não. O que ele está falando é que Deus que não poupou o seu próprio filho, Deus mandou o seu filho para morrer numa cruz para nos dar a salvação, não poupou o seu próprio filho. Você acha que ele não vai nos dar as coisas que nós precisamos, todas as coisas que nós graciosamente precisamos? Mateus 6,30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus 7,31, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais a vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então veja que Deus está atento às nossas necessidades e a gente não deve e não pode ficar atento a essas necessidades. O que eu estou dizendo para você não é que não é para trabalhar. O que eu estou dizendo é que se você vai sair de um emprego, Deus vai te dar outro. Se você precisa mudar de uma casa para outra, Deus vai te indicar. Se o teu carro está ficando muito velho, precisa trocar e ele realmente é necessário, Deus vai indicar o jeito de fazer. Fácil, é tranquilo, não é? Não, não é, porque a gente fica distraído, porque a gente fica ansioso pelas coisas da vida, porque os nossos planejamentos têm que estar na nossa mão. Se o nosso planejamento não estiver na nossa mão, todo desenhadinho, for executando passo a passo, tudo direitinho, tudo detalhadamente, sabe o que acontece? Nós ficamos ansiosos. Segundo tópico, o nosso comentarista coloca lá: cuidado com a ambição. Os versículos 32 e 33 de Mateus 6, Jesus vai dizer o seguinte: porque os gentios, ou seja, eles que não conhecem a Deus, os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe que eu preciso de um lugar para morar, Deus sabe que eu preciso ter comida para comer, Deus sabe que eu preciso vestimenta, eu preciso calçado, eu preciso de um montão de coisa.
Deus sabe. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Porém, buscai primeiro, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o seu reino, o celeste, o eterno, o tesouros do céu, servir a Deus, a sua justiça. Lembra as ofertas lá? Não, fazendo sem ser com hipocrisia, fazendo a oferta sem que ninguém saiba, orando ao seu Pai que está em secreto, fazendo jejum com cara de felicidade. Buscai a justiça de Deus, buscai o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa que Jesus está dando. O problema ou a questão aqui é qual é o foco da sua vida, qual é o foco da minha vida. O foco da minha vida é, eu estou fazendo ensino médio, então eu quero fazer uma faculdade X para ter um emprego Y e ganhar muito dinheiro e ter uma mansão, o meu carro de luxo, o meu iate e o meu aviãozinho particular. Podia ter um helicóptero também, né? Avião não dá para dar dentro da cidade, helicóptero dá. Então eu vou trabalhar na minha vida para isso. Essa é a minha ambição, esse é o meu foco. Todo mundo tem uma ambição, todo mundo tem um foco. Alguma coisa na vida você quer. O que você quer na vida? Qual é o seu foco? Né? E Jesus está falando aos seus discípulos, qual é o foco da vida de vocês? O que vocês estão buscando? Vocês estão buscando as coisas materiais ou as coisas celestiais? Né? O que te inquieta, inquietudes humanas? O que te inquieta? Servir a Deus e fazer a sua vontade, ou o salário do mês que vem, a conta para pagar, aquele celular, aquele relógio, aquele sei lá o que, aquele carro novo que eu quero comprar? O que está dividindo a sua atenção? Qual é a sua questão? A palavra que o nosso comentarista traz aqui é ambição. Qual é o seu foco? Qual é a sua ambição? Todo mundo tem alguma ambição. Ambição parece uma palavra negativa. Ambição, ele é ambicioso. Tá, mas se eu sou ambicioso em servir a Deus, isso é positivo. Se eu sou ambicioso em servir os outros, isso é positivo. Então ambição não é necessariamente negativo. Ambição é querer muito alguma coisa. A pergunta é, você quer muito o quê? Servir a Deus ou servir aos outros? Qual é a razão de você existir? Qual é a razão da minha existência? Qual é o foco? O que eu tenho por prioridade em fazer? O que vai me dizer que eu tenho sucesso? Servir a Deus ou ter um bom emprego, ter um bom salário, comprar as coisas que eu quero? As pessoas muitas vezes acham que sucesso é ter coisas boas, né? Coisas novas e coisas bonitas. Esse é o sucesso que o povo por aí fala. Eu lembro de um filme, agora eu não lembro o nome do filme, acho que era Família Modelo, a tradução em português, em que uma empresa, e eu já revelo o final do filme, né, dando spoiler, uma empresa implantava dentro de uma comunidade uma família, um pai, a mãe e 2 filhos jovens. E essa família, eles tinham tudo do bom e do melhor. E iam para a escola, para a faculdade, o pai ia para o trabalho. Para quê? Para mostrar as coisas que tinham. E para, através disso, fazer com que seus vizinhos quisessem aquilo ali. Era um modelo de sucesso, aquela família que tem de tudo. Aí quando lá para frente se descobre que não era uma família, eram atores. E aí um vizinho já se matou porque ele endividou até o último cabelo da cabeça para comprar um carro igual ao do vizinho, e quando ele chega com um carro igual do vizinho, da família modelo, o vizinho já está com um novo modelo. E aí ele entende que nunca vai atingir, nunca vai alcançar aquele padrão. E sua esposa, a esposa do vizinho, né, cobrando que
pois a gente podia ter, a gente devia ter e a gente não sei o que ter. Né? Vivemos a época do ter e não do ser. Ter é mais importante do que ser na nossa época. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque as coisas são efêmeras, as coisas são passageiras. Eu posso comprar tudo do bom e do melhor, mas sabe o que vai acontecer? Passa. Você já percebeu que você compra um celular novo, com 2 meses ele já parece igualzinho o seu celular velho? 3 meses no máximo, você já o celular já travou, e o celular tá com a mesma cara do outro, e o celular já não tem novidade, né? Você se satisfaz por muito pouco tempo com essas ambições passageiras. O que tem sido a ambição da sua jornada? O que tem sido a ambição da sua vida? Qual o seu foco? O que é que você mais quer? É viável cultivar uma ambição de servir a Deus, é viável cultivar uma ambição de servir aos meus irmãos e fazer a vontade de Deus, se realizar na vontade de Deus. Né? O teólogo John Stott, aqui citado pelo nosso autor, afirma que a ambição de uma pessoa é aquilo que a impele, revela a mola principal de suas ações, suas mais secretas motivações. A ambição é isso. A ambição é aquilo que eu realmente quero. E eu digo para você, com experiência própria, se você quer realmente uma coisa, vai lá, coloque toda a sua força, todo o seu esforço nisso, que você vai alcançar. É possível. É possível. Estão aí os professores de concurso que dizem, né, que não resiste a muito estudo. Qualquer concurso não resiste a muito estudo. Não quer dizer habilidade, quer dizer força, esforço. Mas por que eu vou gastar tanto tempo em alguma coisa assim? Teve uma época na minha vida que eu gastei sim tempo num concurso. E nunca mais gastei muito mais tempo nisso. Né? Eu me concentrei em servir a Deus. E o que eu quero é o que me move. A minha ambição é a minha mola propulsora. E aí temos 2 vidas. Ou a gente busca o controle da nossa vida e foca nas coisas materiais, nos bens que queremos ter, ou a gente dá o controle a Deus. E se a gente der o controle a Deus, a gente vai fazer a vontade de Deus e a gente vai escolher a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A vantagem dessa escolha é que Deus sabe as coisas que nós precisamos e vai nos dar as coisas que precisamos. Mas eu não tenho meu carro de luxo ainda. Vai dar as coisas que precisamos. Bom, aí tem outra parte, agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Então ainda há uma possibilidade para outras coisas. Agora cuidado, porque às vezes a gente quer o carro de luxo, né? Quer uma BMW, quer uma Mercedes, quer um carro bonitão desse, só acendendo uma luzinha no painel, misericórdia, você chega para fazer orçamento 15 mil reais. Que isso? 15 mil reais por causa de uma luzinha? Né? Mas então cuidado com o que pede, porque você precisa ter condições de sustentar. Versículo 31, olha que interessante. No versículo 31, Jesus fala de 3 necessidades básicas do ser humano, sobretudo naquela época: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Ele não fala de moradia, porque naquela época era muito fácil uma pessoa pegar uma pele de animal, pegar um tecido, pegar alguma coisa, construir uma tenda e fincar a tenda em algum território e ali se estabelecer. Então esse não era um problema da época. Talvez hoje Jesus dissesse o que comeremos, com o que nos vestiremos, onde moraremos, né? Ou que emprego teremos. Enfim, talvez ele falasse algumas outras coisas, mas veja que são 3 necessidades básicas da vida. A comida, sem a qual o nosso corpo
não resiste, eu preciso alimentar o meu corpo, e comida custa dinheiro, eu preciso comprar comida. Eu não tenho animais aqui na selva de pedra para caçar e cozinhar, não tem. O que beberemos? A gente não pode ficar sem água. Em algumas partes lá, às vezes era deserto, uma parte lá de Canaã era uma região mais desértica. E com que nos vestiremos? Porque não fala de moradia, mas fala de se aquecer contra o frio e não morrer. Tripé básico, a tríade de preocupações que permeiam o mundo. São 3 preocupações que, se a pessoa não tiverem supridas, elas vão morrer, né? Porquanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque exatamente é isso que os gentios procuram. Parece que Jesus teria vivido esses dias vendo as coisas que temos visto nos nossos dias, os anúncios, as propagandas, né? São bem isso, né? Aquelas coisas que a gente precisa para viver, sendo vendidas, e sendo vendidas por preço caro. Muitas vezes a comida, o que beber e o que vestir fica extremamente caro. Mas olha, Jesus, ele não está desprezando essas coisas. Jesus sabe muito bem, e Deus sabe muito bem, que estas coisas são necessárias para que o homem sobreviva. Ele não desprezou, ele reconheceu que estas são necessidades do corpo humano. Deus é o nosso Criador, quem nos criou, sabe que nós precisamos de todas estas coisas. Lembra da oração do Pai Nosso? Tem lá o pão nosso de cada dia, é o alimento diário, tem que comer todo dia, né? A gente tem que comer todo dia, se não comer todo dia, passa mal, fica fraco, né? Se não beber todo dia, fica desidratado e morre mesmo. Então veja que Deus sabe das nossas necessidades e fala ali no 32, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe, Deus não tem dúvida e Ele não está desligado destas coisas. Jesus não está dizendo que eu não devo ter emprego para comprar comida, bebida e roupa. De jeito nenhum. O que ele está dizendo é que eu não devo ficar excessivamente preocupado. Eu não devo estar extremamente ansioso. Eu não devo estar me descabelando pela conta de amanhã. Basta cada dia o seu mal. A conta é para amanhã. Amanhã eu vejo como eu vou pagar. Claro que a gente precisa planejar, né? Mas a gente não pode se descabelar. A conta do mês que vem eu vou pagar com o salário do mês que vem. Calma. Eu preciso pagar a conta desse mês, com o meu salário desse mês. E aí a gente vai tentando equilibrar as coisas, buscando sabedoria para fazer. Nosso terceiro tópico fala: confio no Deus provedor, ele sabe de todas as coisas, né? Jesus não está desencorajando que as pessoas se preocupem ou façam trabalhos para comprar comida, roupa, água, remédio e nada dessas coisas. Jesus não está dizendo cruze os braços e não trabalhe. Não é isso. O que ele está, e nem está dizendo que ele está proibindo pensamento. Eu podia estudar não sei o que para ser não sei o que, preciso estudar medicina para ser médico. É uma vontade, é um sonho, você gostaria de trabalhar nessa área? Vai fundo, vai fundo. Você não pode estar ansioso, né, pelo seu salário, pela sua vida, pela sua subsistência. Você precisa sim
planejar a sua vida, você precisa estudar, ter um emprego, você precisa trabalhar, você precisa saber que tem contas a pagar e eu preciso fazer uma grana extra para fazer o quê? Ok? Mas vai vir, a providência virá, né? A nos instruir a observar como Deus cuida das aves e das flores. Ou seja, tem a providência divina. Você está preocupado? Beleza, claro, normal. Mas não fique ansioso demais. Deus cuida das aves e das flores. As aves precisam de comida todo dia. As flores precisam de sol e de chuva, né? Ele não desaprova a previdência. Sabe o que está lá em Provérbios 6? Vou ler do 6 ao 9. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os teus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quanto ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Né? Dorme um pouquinho, descansa um pouquinho, mas vai trabalhar, vai se planejar. A formiga, né? Você já deve ter ouvido aí como é que é? A história, não, oh Jesus, o conto tem uma outra palavra, né? Da formiga e da cigarra, a ilustração da formiga e da cigarra, que a cigarra vivia cantando o verão todo enquanto a formiga estava trabalhando. Quando chegou o inverno, a cigarra morreu de frio porque não juntou para si alimento. Mas a formiga estava quentinha lá no seu formigueiro, comendo a comida que juntou. Isso é planejamento e faz parte. Se você sabe que algo vai acontecer, se você pode se precaver, faça todo o seu planejamento e execute da melhor maneira possível. Mas antes, peça a Deus que abençoe, que aprove o seu planejamento. E não fique ansioso demais se as coisas não derem certo, se as coisas caminharem por outro caminho. Porque se você pede a Deus que Ele aprove o seu planejamento, as coisas não estão dando certo, provavelmente esse não era o planejamento de Deus, você estava atrapalhando. Tenta ouvir, né? As formigas trabalham para se manter, os passarinhos que ele fala, eles constroem ninhos, eles botam ovos e alimentam os seus filhotes, e Jesus está dizendo que esses animais, que a formiga, que o passarinho, né, Jesus não falou da formiga, Jesus falou do passarinho. Ele fala que ele está dizendo que sabe que esses bichos trabalham para se manter, mas eles não ficam ansiosos por isso. Né? A ideia aqui é que Deus está atento às nossas necessidades. E por mais que a gente tenha que trabalhar, por mais que a gente tenha que fazer as coisas, temos que fazer, que planejar, temos que olhar quanto a gente está gastando para não gastar mais do que a gente ganha. O que Jesus está dizendo é que a providência divina está ali, né? O problema não é o planejamento, o problema é a ansiedade. Partindo para a nossa conclusão, o cerne da questão está no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar, imperativo afirmativo, a ordem, busque as coisas de Deus. Do grego zetel, buscar até encontrar. Busque servir a Deus até que você se encontre servindo a Deus. Sabe, quando você tem que recusar uma coisa particular porque tem um trabalho da igreja, você está servindo a Deus. Glória a Deus! A ideia é buscar incessantemente, sem se preocupar com a providência, sem ficar ansioso, né? O conjunto de valores essenciais para que façamos as coisas pelo motivo certo. Lá em Mateus 6, de 1 a 8, ele fala da prática da justiça. Lembra de dar esmola, de orar em secreto, né? Jejuar com cara de felicidade, prática de justiça. A justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. A justiça dos homens, sinais da piedade dos judeus, eram fazer essas coisas para serem vistos, para serem considerados piedosos, mas a justiça de Deus era isso em oculto. Depois
Jesus fala de priorizar as coisas eternas e não as temporais, do 19 ao 24, ele fala dos tesouros do céu, a luz das trevas e os dois senhores, né? Depois disso, ele fala do 32 e 33, que a consequência disso tudo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas se eu não estiver buscando o reino de Deus como prioridade, eu já não estou fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que busquemos o reino de Deus com prioridade, né? Lucas 18, 27, mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, para pensar e agir. Será que eu tinha percebido que a ansiedade que a gente tem é por causa dessa divisão do coração, a divisão entre estar preocupado com as coisas da terra ou as coisas do céu, de estar entre o eterno e o terreno, entre tesouros na terra, tesouros celestiais, entre a justiça de Deus e a justiça dos homens? Como é que eu estou com o meu coração? Será que eu confio em Deus? O que Deus vai me dar estas coisas mesmo? Não, eu confio. Só que na hora de atuar, eu não atuo desse jeito. Meu coração se inclina a tentar providenciar as coisas que eu preciso, porque eu confio em Deus, mas eu tenho que dar aquela forçadinha, pelo amor de Deus, né? Por favor, precisamos confiar, nos faz depositar tudo aos pés do Senhor. Será que a minha vida tem sido realmente uma vida de dependência a Deus? Que Deus nos ajude, nos ilumine e nos faça ter a nossa vida depositada, toda a dependência da nossa vida depositada na mão dele e não nas nossas mãos. Amém?